Pode se apresentar, Ná. Bom, meu nome é Natália, né? A Ká já disse. Sou psicóloga de formação. Trabalhei quase 3 anos atendendo crianças e adolescentes que sofriam violações de direitos. Depois trabalhei também como psicóloga infantil numa instituição filantrópica daqui de Piracicaba. Atualmente eu estou como supervisora do programa Criança Feliz, que é um programa do governo federal que promove o desenvolvimento infantil e a garantia de direitos para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, né? Então, a maioria deles moradores de áreas periféricas da cidade, ou mesmo também em áreas centrais, né? Mas ficam mais nas periferias mesmo. E a gente tenta estimular, então, assim, tanto de passar conhecimento, orientar e educar, né, as famílias para um bom desenvolvimento, fornecendo atividades com materiais recicláveis, ou então coisas que as pessoas tenham nas suas casas, né? Sempre tentando ser Uhum, criativo, né, com a realidade de vida de cada um. certo. Então, Ná, eu tenho algumas dicas, né, que como doula eu forneço para as mulheres, para as gestantes, para que elas possam aí se despreender um pouco. Depende também do período da gestação de cada, né, do período da gestação de cada gestante que me procura, porque muitas se preocupam de repente com o parto no momento de gestação, que está lá no comecinho, né, onde a preocupação é o gestar, né, é, e amadurecer aí esse bebê. Então nem é muito preocupante, né, o parto nessa fase. Aí depois a gente vai conversando e percebendo que, de fato, quanto mais próximo vai chegando, vai ganhando assim essa coragem, né? Ou a vontade maior ainda de falar sobre isso. E daí sim é o momento, né? O que eu sempre indico é Sim, que a gente vá fazendo passinho por passinho, se comprometendo em focar no momento mesmo, né? no momento E aí eu queria... presente, né? Exato. E aí eu queria saber de você, o que que você traz pra gente. Legal que você falou, né? Porque assim, hoje em dia é muito difícil da gente se concentrar no momento presente, né? E assim, não é só para gestante, é para todo mundo. Então a gente Uhum, fica se preocupando, né, com o passado ou então com o futuro, né? E a própria palavra preocupação é uma pré, você se preocupa de algo que ainda não aconteceu, né? uhum, E aí isso acaba desgastando, consumindo sua energia e às vezes não sendo produtivo, não trazendo nada de benéfico para você nem para sua saúde, causando ansiedade, porque você está se preocupando de algo que ainda está por vir. Então é muito melhor às vezes a gente deixar fluir, né? Esperar as coisas acontecerem, para então ver como que a gente vai lidar, né? Ter essa uhum. capacidade de contenção, de espera, essa paciência, né? Você abriu a live falando essa palavra, paciência, né? O quanto que a gente está Sim. tendo que aprender a desenvolver essa habilidade nossa, né? E Sim. que uma coisa que eu tinha pensado, né, na questão, quando a gente fala de dicas, na verdade que não tem tanto assim dicas rígidas ou um formulário que a gente possa falar e as pessoas vão seguir e vão fazer. Então a nossa intenção é de conversar e fazer refletir, para que cada um, dentro da sua possibilidade, dentro do seu contexto, da sua realidade de vida, da sua história, consiga, né, identificar o que te faz bem, o que te traz bem-estar. Então, eu estava pensando, né, que nós somos seres biopsicossociais. O que isso significa? Isso significa que o ser humano, ele é composto por esses três aspectos. Então, o biológico, o Uhum. psicológico e o social, que é o ambiente que nos circunda. Então, assim, não dá para a gente se limitar a uma ou duas dessas características. Somos as três coisas influenciadas o tempo todo. Em alguns momentos, um pouco mais de uma, em outro momento, um pouco mais de outra, né? Mas Uhum. as três influenciam e têm a sua importância e que a gente precisa olhar e cuidar. Então, essa questão da preocupação tem a ver também com a questão do controle. E é igual você estava falando, né? Que às vezes mulheres que estão no início do parto ficam se preocupando com já o O procedimento que de vai parir acontecer? mesmo, que é Uhum. daqui 9 meses. Então tem tanta coisa para você curtir, tanta coisa para você descobrir sobre o bebê, sobre você, sobre esse momento na sua vida, né? De ressignificação, muitas vezes, porque envolve tantas coisas, ao mesmo tempo que
a mulher também, ela fica numa oscilação muito grande. Então, naturalmente, o processo da gestação já causa isso, né, nas mulheres. É uma ambivalência de sentimentos. Então, ao mesmo tempo que ela se sente forte, que ela se sente feliz, que ela se sente bonita, em alguns outros momentos ela vai se sentir frágil, insegura, Uhum. incapaz, né, com É receios verdade. em relação à própria saúde dela, em relação à formação desse bebê que está dentro dela. Nesse Uhum. comecinho da gestação, a gente fala que é legal, né? Tem a questão da aceitação dessa vida dentro dela. E aos poucos, porque no início da gestação a gente não sente que tem um corpo ali dentro, né? Mas aí quando isso começa a acontecer, isso também já vai fazendo parte desse nascimento desse ser. Porque a gente costuma falar que para uma criança nascer, né, para um ser humano vir ao mundo, antes ele tem que nascer aqui, ó. É fundamental que antes dessa criança saia do corpo da mãe, que ela nasça dentro da cabeça dessa mãe. E Verdade, Ná. isso tem Muito. muito a ver com o vínculo que vai ser construído entre essa mãe e essa criança quando essa criança vier para a realidade. Uhum. E essa questão do controle, né, é muito influenciada também. A gente está numa sociedade contemporânea que está conectada 24 horas por dia. E desde que a evolução do homem num todo, então assim, a gente, né, antigamente, lá no tempo das cavernas, a gente vivia de uma forma a caçar o que tinha para comer no dia, e às vezes ficava sem comer e, né, passava perrengue. Não tinha uma continuidade, né, uma linearidade das coisas, a não ser o tempo que eles prestavam atenção. Mas vamos pensar que, né, desde quando se estabeleceu a agricultura, o cultivo de animais, e vamos pensar hoje, colocando, né, para a nossa realidade, que é a questão da tecnologia, tudo isso foi dando muita segurança para o ser humano e muita sensação e ilusão de controle. Então, Uhum. hoje, com o celular, a gente tem essa sensação. Então, assim, a gente fala com qualquer pessoa a qualquer momento, sabe qualquer informação no Google, consegue ligar para o seu médico, para sua mãe, para o seu amigo. Controle sobre as coisas. E a gente Totalmente, não né? tem. Já dá para perceber assim, nesse contexto que a gente está vivendo, né, do Sim. nada, simplesmente as escolas vão parar e não. E você não tem um discernimento de, claro, é importantíssimo estar informado, mas ainda mais, por exemplo, para uma gestante ou para qualquer outra pessoa, porque acaba desencadeando crises de ansiedade, a pessoa fica, né, assim, ou até muito angustiada, muito mal, ataca gastrite, ataca dor de cabeça, porque ela está num excesso de informações que aquilo não é útil para ela. Então, assim, é Uhum. importante se informar, é importante se apropriar de informação, porque isso faz a gente saber agir da melhor maneira. Mas tem um limite, né? Então não tem por que você ficar consumindo, consumindo, consumindo informação, às vezes até repetidas, porque você já sabe. Mas isso às vezes é um mecanismo do nosso inconsciente, do nosso cérebro, de também proporcionar uma ilusão de controle. Mas ao mesmo tempo, nesse momento da vida da mulher, ela precisa aceitar essa falta de controle. E isso é importante, porque para a mulher se conectar com a criança, independente se ela está dentro da barriga ou se ela está fora, ela tem que regredir emocionalmente. Até na Uhum. questão do parto, né? Quando falam que o parto é um transe, que você entra numa condição que você não sabe nem falar quem é você, que você sai do corpo. Verdade. E se você fica muito no mental e não sente o que o teu corpo está te falando, né? Das contrações, dos suores, das dores, do movimento, é importante. Então, assim, quando a mulher vai para o parto, ela tem que estar informada. Mas na hora, deixa fluir. E aí tem toda essa questão concreta e emocional. E a oscilação. E aí cada um tem que, de alguma forma, se esforçar um pouquinho, tentar respirar, manter a calma, saber que isso vai passar, né? Uhum. Independente do que está vivendo nesse momento agora presente, a gente está falando do momento presente. Às vezes esse momento presente está sendo muito difícil, mas que ele também irá passar. E isso Uhum. vai também dando uma certa calma, né? Uma certa contenção para essa pessoa conseguir se olhar, se sentir. Eu estava pensando, porque a gente começa a refletir e pensar em milhões de coisas, né? Quando a gente se propõe a falar sobre algo, sempre é um desafio, porque nunca acaba. Mas assim, a gente pode perceber, né, que quando a gente vai em qualquer lugar, então numa padaria, numa loja de roupa, um shopping, em cada ambiente vai ter uma música diferente. E essa música, ou seja, que acaba tirando o silêncio do local, acaba te influenciando de alguma forma. Então, se você vai em uma loja, vai estar uma música animada, descolada, que vai te fazer você se sentir bem, animado, e o que isso faz, estimula você a comprar.
Se você vai numa livraria, já vai ser uma música um pouco mais tranquila, uma música mais calma, né? E isso vai fazer o quê? Você se sentir relaxado, à vontade, conseguir se concentrar para ler algumas linhas, para poder, né, tipo, comparar um livro com outro, ver o que você está a fim de ler. E o silêncio total, ele pode ser, assim, muito angustiante para quem estava nesse fluxo de não parar e não pensar e não conseguir nem ter esses momentos, porque às vezes não é porque a pessoa não quer, às vezes ela não consegue mesmo, porque tem muitas responsabilidades, muitas ocupações. Uhum. Mas aí quando a gente entra nisso, é um choque, né? E aí é um momento que ou a gente se angustia e entra nessa pira e isso vai só ampliando e aumentando, ou a gente respira e tenta começar a olhar as coisas de uma forma diferente, né? Então, coisas que antes você não tinha tempo e não observava, potencial, cada um vai precisar se olhar, ver as suas Uhum. necessidades, ver o que está sentindo nesse momento e o que mais lhe vai fazer sentido. Não adianta eu falar para uma pessoa que está extremamente angustiada fazer um origami, Sim. porque ela não vai conseguir, entendeu? Então ela precisa fazer o quê? Ela precisa respirar, fazer uma automassagem, né? Ainda mais a gestante, é legal, tem essa questão do envolvimento com a criança também ajuda, para entender que qualquer sentimento que nos cause angústia pode nos levar a um movimento. E uma outra coisa só para reforçar é que assim, quando você fala, né, que a mãe não pode ajudar a filha que talvez teve um parto recentemente, na psicanálise, a gente costuma falar, né, que tanto um evento sendo prazeroso como desprazeroso, o mais importante vai ser como ele vai ser significado pela pessoa. Então, qual é Uhum. o significado que você vai dar para o que você está vivendo? E a partir disso, a coisa se transforma. Porque quando você consegue, como você mesma disse, né, pensar, né, nesse afastamento da sua mãe, talvez que é uma pessoa que você queria muito por perto, mas que é uma coisa que é temporária, que vai passar, e que não está sendo uma escolha da pessoa e nem sua, né? É uma coisa que todo mundo está tendo que viver sem poder de escolha. E aí você talvez se conforta um pouco mais e aceita, né, a situação e até se empodera mais em relação à sua própria capacidade de intervir agora no que está acontecendo no momento presente.